Olá, tudo bem? Que alegria te receber em mais um episódio do Dreamcast. Eu estou aqui com a minha parceira de sempre, a professora Renata Alves Gaspar, e hoje a gente tem um convidado super especial, que além de um professor admirável, é um amigo nosso e alguém que tem uma trajetória aí bem inspiradora na efetivação dos direitos humanos e principalmente quando a efetivação desses direitos depende de decisões judiciais. E o nosso assunto de hoje vai tentar desvendar quais são as intersecções entre o Conselho Nacional de Justiça e a proteção dos direitos humanos. Mas para que a gente consiga adentrar um pouco nesse assunto, queria estabelecer um pouco do que é o Conselho Nacional de Justiça, né? Para muita gente é um órgão que não se tem muita afinidade, mas é de uma importância central na organização do sistema jurídico nacional, criado pela Emenda 45 de 2024. Ele tem uma função tanto quanto importante, obviamente não se equipara a uma instância processual, uma confusão que muitas vezes é presente, mas é o órgão que tem como competência o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, zela pela autonomia do Poder Judiciário, que sem dúvida é um tema muito importante, muito relevante no momento político em que essa discussão se insere, e também é o órgão responsável por elaborar semestralmente um relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, além de um relatório anual que tem aí uma importância fundamental, porque é um relatório que não só propõe providências que são necessárias, mas também como estabelece metas, como estabelece objetivos para o poder judiciário brasileiro. E é interessante tratar do CNJ, porque trata-se aí de um órgão, de um conselho, que de um ponto de vista da fiscalização, em 31 de dezembro de 2023, lidava com mais de 83 milhões de processos e uma força de trabalho, aí considerando os diversos tribunais e diversas instâncias, de mais de 440 mil pessoas. Mas o Conselho Nacional de Justiça não encerra as suas atribuições nesses pontos em que eu trouxe. Algo muito interessante que vai ser objeto da nossa discussão são as unidades de monitoramento e fiscalização das decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E para essa conversa a gente não poderia ter um convidado mais especial do que o professor Tiago Oliveira Moreira, que é professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde é professor credenciado e coordenador do programa de pós-graduação em Direito. O professor Tiago é mestre pela UFRN, mestre e doutor pela Universidade do País Basco. E aí, o que traz ainda mais conexão com o nosso tema, se já não bastar a sua vasta experiência acadêmica, né? Sem dúvida, quem estuda direitos humanos já se deparou com algum dos seus artigos. Ele é membro da Unidade de Monitoramento e Fiscalização de Decisões, Deliberações e Recomendações do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, tanto da Justiça Federal da Quinta Região, como do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Então, sem dúvidas, temos alguém aí da mais alta capacidade para discutir esse tema com a gente. E eu não posso deixar de passar a palavra e cumprimentá-la, a professora Renata, que está aqui sempre comigo para dar início a esse importante debate. Olá a todas e a todos. Paulo, sempre é uma beleza estar aqui para gravar esses momentos, né, de pílulas jurídicas tão profundas e que chegam ao ouvidinho de todo aquela e aquele que está interessado em aprofundar no direito internacional e num momento de folga pode se conectar aqui com a gente e com os nossos convidados. E professor Tiago, muitíssimo obrigada por ter aberto um lugar na sua agenda, que a gente sabe que é muito concorrida, para vir falar de um tema que ele não tem uma importância só acadêmica, ele é de superlativa importância também para aqueles que operacionalizam o direito na prática, para os jovens advogados, para os advogados já entrados aí em anos no seu exercício profissional, porque, como bem disse o Paulo, o CNJ, que vem aí em 2004 com a emenda de reforma do Poder Judiciário, ele inaugura no nosso sistema uma figura de accountability horizontal do Poder Judiciário, mas dentro da estrutura do Poder Judiciário, ou seja, ele
apreende um formato externo do Brasil, mas quando ele é absorvido no Brasil, ele é absorvido de uma forma diferente, porque apesar de fazer um accountability, ele está dentro da estrutura do poder judiciário. E pensar nesse diálogo do CNJ com o direito internacional, ainda mais com a proteção internacional dos direitos humanos, passa a ser super importante, não só desde o âmbito da pesquisa, mas também do âmbito da prática. Então, eu quero agradecer, assim, em meu nome, em nome do Paulo, da escola, essa oportunidade que você tem nos dado. E já antes de te dar a palavra, já vou te dar a palavra com a primeira pergunta, porque assim a gente já começa num tom bastante elevado. E aí, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de saber, em nome dos nossos ouvintes, desde a sua perspectiva, das suas pesquisas, como o CNJ vem pensando a incorporação dos tratados e das normas de direito internacional dentro dos tribunais brasileiros. Como que o CNJ pensa em termos de fazer interface dessas duas dimensões do único direito, né? Bom, fico muito feliz pelo convite, professora Renata, professor Paulo, além de serem profissionais admiráveis, também amigos já de longa data, amigos que a Academia Brasileira de Direito Internacional me ofereceu ao longo desses anos, né? Fico muito feliz com o convite e a oportunidade de falar com o público de vocês. De fato, aqui eu tive a felicidade de ser professor de Direito Internacional de Direitos Humanos na UFRN, na graduação e no mestrado, e de aliar um pouco das minhas pesquisas e do que eu leciono com a atuação prática no âmbito dessas duas UMFs, a da Justiça Federal e a da Justiça Estadual aqui do Rio Grande do Norte, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, espero que voltem o quanto antes. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem promovido, de fato, políticas públicas judiciárias em matéria de direitos humanos. Isso é inegável. E essa sua relação com o direito internacional, ela não surgiu quando da criação da sua própria UMF. Antes mesmo, o CNJ já tinha experiências, ainda que mais simples, mas relevantes, como, por exemplo, a tradução de sentenças da Corte Interamericana para a língua portuguesa. A gente sabe que o direito internacional, ele nem sempre esteve no lugar que deveria na nossa academia, e hoje ele tem um papel absolutamente relevante e inegável. Mas há 30, 40 anos, nos bancos da universidade, não era bem dessa forma. E, claro, que muitas sentenças de tribunais internacionais não vinham em língua portuguesa. Isso dificultava até um pouco do acesso dos estudantes, dos pesquisadores. Então, o CNJ, compreendendo essa sistemática e para facilitar que os aplicadores também tivessem um acesso maior ao direito internacional dos direitos humanos, passou a traduzir as sentenças da Corte Interamericana, que podem ser em espanhol, em francês, em inglês, e algumas em português, quando o Brasil é condenado, quando o Brasil é sentenciado, é julgado, nos 19 casos, são 19 sentenças em português, mas a grande maioria em língua espanhola. Então ele tem promovido essas traduções. Além disso, em 2020, o CNJ celebrou um memorando de entendimento com a Corte Interamericana justamente para estreitar esses laços, através de congressos, de eventos, de seminários, de audiências públicas que aconteceram aqui no Brasil, etc. Um ponto muito importante, quando a professora Renata perguntou sobre o que está no que tange a incorporação dos tratados, é a audiência de custódia. A audiência de custódia que hoje é feita em todos os tribunais do país, nada mais é do que a aplicação direta da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então isso mostra que o CNJ, ao regulamentar a audiência de custódia, ele robusteceu a aplicação do direito internacional no âmbito dos tribunais. Então, a audiência de custódia, que muitas vezes ela sofre até algumas críticas, mas talvez por desconhecimento, porque faz parte do nosso ordenamento jurídico desde 1992 que já deveria existir a que se chamou de audiência de custódia, até por um nome melhor, mas que seu fundamento jurídico está lá na Convenção Americana. O CNJ também criou um Observatório de Direitos Humanos, lembra de tudo isso ainda em 2020, e o Programa Justiça Plena, né, de monitoramento de processos relacionados aos casos submetidos às instâncias internacionais, como a Corte Interamericana ou mesmo órgãos quase jurisdicionais, como a Comissão e os comitês, né, do Big Nine, os comitês dos tratados da ONU. Então é fato que o CNJ tem se empenhado bastante na promoção dos direitos humanos que estão previstos em tratados internacionais, no desenvolvimento dessas políticas públicas judiciárias em matéria de direitos humanos. Pelo menos é essa expressão que eu tenho utilizado: políticas públicas judiciárias em matéria de direitos humanos, não nos direitos humanos no sentido dos direitos fundamentais que estão encartados na Constituição, porque isso ele faz desde a sua criação, afinal o judiciário é o paladino dos direitos humanos,
mas os direitos humanos previstos ou emanados de tratados internacionais. É finalmente um órgão do Poder Judiciário que se dedicou a reconhecer a relevância do direito interamericano dos direitos humanos, né? Então o CNJ, ao meu sentir, tem feito isso muito, muito bem. Professor, eu acho que a resposta tocou em pontos muito interessantes que abrem espaço para a gente continuar esse diálogo. Eu acho que é bom, sempre importante ouvir como essas decisões impactam o cotidiano, né? Porque a gente sempre pensa, o caso ele tem um efeito direto nas partes que estão envolvidas, mas ele não deixa de trazer reflexos para a sociedade como um todo, principalmente porque a Corte Interamericana vai fazer uma análise do direito, né? Embora as medidas de reparação sejam aquele indivíduo, mas essa conversão em política pública, como o senhor bem fala, é muito importante até para a gente evitar, né? Eu acho que os sistemas de direitos humanos e regionais, eles nascem com a perspectiva, né, de se esgotarem o quanto antes, porque a ideia não é que os direitos humanos dependam dessa apreciação pelos tribunais, mas o senhor também tocou num ponto interessante que eu uso ele para fazer um link com a próxima pergunta e talvez seja interessante para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes. Quando a gente fala dessas sentenças internacionais, muita gente confunde com a sentença estrangeira. Pensou, mas já não há instrumentos para implementação da sentença estrangeira, porque existe até e talvez o problema terminológico vem da sentença estrangeira, que tem gente que chama ela de internacional, embora ela seja meramente estrangeira, delimitando um contrato internacional, um conflito internacional, mas ela não tem essa característica. Então, quando a gente pensa nesse processo que me parece ter uma evolução mais recente, até porque a existência de sentenças internacionais que necessitam dessa implementação é mais recente que a de sentenças estrangeiras, como o CNJ tem contribuído para a internalização efetiva das decisões dos tribunais internacionais, como o caso que a gente está tratando aqui da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no sistema de justiça brasileiro, principalmente porque muitos desses casos que vão à corte, de algum modo, discutem ineficiências, incapacidades ou inabilidades do Poder Judiciário na análise em instâncias inferiores. Perfeito, Paulo. Excelente pergunta. O CNJ ele tem avançado cada dia mais nessas políticas públicas judiciárias em matéria de direitos humanos. E algumas respondem ao questionamento que você muito bem colocou. Eu vou elencar três principais. Primeira, a criação das chamadas da UMF do CNJ, Unidade de Monitoramento e Fiscalização de Decisões e Deliberações da Corte Interamericana. A segunda medida, a segunda política seria a Recomendação 123 de 2022. E, por fim, o Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos. É fato que essas três medidas elas têm causado todo um impacto relevante no nosso sistema judiciário. E aí, falando um pouquinho sobre cada uma delas, no início de 2021, o CNJ ele editou a resolução número 364, em 12 de janeiro de 2021, criando essa UMF, assim que ficou chamada, Unidade de Monitoramento, Fiscalização em Decisões e Deliberações da Corte Interamericana. Essa UMF, ela serve justamente para monitorar, inicialmente, a sua configuração, decisões e deliberações da Corte, como sentenças, medidas provisórias e opiniões consultivas. Aqui, professor Paulo, professora Renata, é muito interessante porque o CNJ ele foi até longe, porque ele disse que das deliberações da Corte não envolveria só sentenças de mérito, mas também as medidas provisórias, são uma espécie de tutela de urgência, e as opiniões consultivas, os pareceres consultivos, como o que acabou de sair sobre a emergência climática e que eu tive a felicidade de recentemente publicar um artigo já sobre controle de convencionalidade em matéria climática. E aí, claro, foi um pouco antes da opinião consultiva, mas essa opinião pode servir de parâmetro para controle de convencionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, sem dúvida. Avançando um pouquinho mais recentemente, o CNJ ele resolveu alterar a sua normativa e ele editou uma nova resolução ampliando o escopo dessa UMF. E aí, isso foi em 2024. E aí, essa UMF ela passou a trazer não só a fiscalização das decisões da Corte Interamericana, mas também as decisões e manifestações, recomendações da Comissão Interamericana. Então, agora, ao invés de ter somente sentenças, medidas provisórias e opiniões consultivas da Corte, o CNJ também induz uma fiscalização, um controle e uma ampliação de um diálogo e da aplicação das manifestações da Comissão Interamericana, seja por recomendações, resoluções, relatórios ou medidas cautelares.
Então o CNJ aprimorou essa política que, ao meu sentir, já tinha uma elevada qualidade, ao estender também para a Comissão Interamericana. E claro que, com base nisso, o CNJ criou um banco de dados. Vocês podem entrar no site do MF-CNJ lá, num qualquer buscador, vocês vão encontrar um painel de monitoramento em que vai ter cada sentença, cada medida cautelar, cada medida provisória contra o Brasil e tem, inclusive, o resumo e o cumprimento. Quais medidas já foram implementadas. Então, eu acho que isso é muito eficaz para quem é acadêmico, para quem é pesquisador, mas também para o aplicador do direito. Eu não posso deixar de mencionar, professor Paulo, na sua intervenção sobre sentença estrangeira e sentença internacional. Veja como essa discussão veio a calhar. No caso Favela Nova Brasília, o Brasil foi condenado, a República Federativa do Brasil. Porém, no dispositivo da sentença, uma das obrigações é que cada unidade da federação deve ter um banco de dados sobre letalidade policial. A gente sabe que a letalidade policial ainda é uma realidade nefasta no Brasil. Pessoas morrem em operações policiais. Pessoas, quando eu digo, não são só criminosos, pessoas inocentes muitas vezes também são vítimas da letalidade policial. E nesse caso da Favela Nova Brasília, olha só que interessante as coincidências dessa vida. Eu fui contratado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte para ministrar um curso sobre Sistema Interamericano e Controle de Convencionalidade para os promotores e assessores. E aí tinha um promotor com atribuição de controle externo da atividade policial. Me ouviu falando desse caso, Favela Nova Brasília, etc. E emitiu uma recomendação para o governo do estado criar o banco de dados, porque o estado não tinha, fazendo executar a decisão Favela Nova Brasília contra o Brasil. Ou seja, isso mostra que a sentença veio produzir efeitos aqui no Rio Grande do Norte. Resta saber, em São Paulo está produzindo efeitos, no próprio Rio de Janeiro, em outros estados, mas aqui no Rio Grande do Norte ele recomendou, o estado não cumpriu e ele ajuizou a ação. Quando chegou para o juiz, o magistrado disse: é sentença estrangeira, a sentença da corte. Então ela precisa passar por homologação lá no STJ. E aí ele chegou, professor Tiago, e agora? Eu disse: vamos escrever um artigo. Vocês sabem que eu adoro escrever um artigo, né? Vamos escrever um artigo sobre essa temática aí. Publicamos o artigo. Ele entrou com um pedido de reconsideração. O juiz reconsiderou e disse: de fato, é sentença internacional. O Brasil se submete à jurisdição da Corte Interamericana, não tem que homologar. E já saiu, inclusive, a decisão de mérito. E obrigando o Estado do Rio Grande do Norte a criar esse banco de dados. E esse é o primeiro caso que a UMF do TJ do Rio Grande do Norte está monitorando se o Estado está cumprindo a decisão da Corte Interamericana, que já foi reconhecida, toda a sua eficácia, toda a sua validade, enfim, toda a necessidade de produzir efeitos pelo próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, isso só foi possível por força dessas iniciativas do Conselho Nacional de Justiça. Então, o CNJ, além de ter criado sua própria UMF, nessa resolução 544 de 2024, determinou que cada Tribunal de Justiça tem que ter sua própria UMF. Aqui no Rio Grande do Norte, na minha terra potiguar aqui dos comedores de camarão, nós temos a UMF do TJ do Rio Grande do Norte, do TRT da 21ª Região e da Justiça Federal da 5ª Região, no TRF em Recife, e nós temos também do TRE, a Justiça Eleitoral, também criou a sua UMF. Então, aí já queria deixar, professor Paulo, professora Renata, para quem estiver ouvindo aqui, será que no estado que você advoga já tem um UMF? No tribunal que você atua tem um UMF? Se você tiver um caso de grave violações aos direitos humanos e que tenha repercussão, eventualmente, de um entendimento da Corte Interamericana, você, advogado, já pensou em peticionar ao UMF para monitorar esse caso, em provocar o MF do tribunal em que está tramitando? Nós tivemos um caso aqui do Povo Chucuru, município de Pesqueira, Pernambuco. E aí o tribunal se deparou com o TRF para julgar esse caso. E aí a UMF foi convidada a ficar à disposição dos desembargadores para esclarecer eventuais sobre esse caso do Povo Chucuru. Felizmente, uma decisão que antes era pró-não indígenas, ou seja, violando o entendimento da Corte Interamericana, mudou o tribunal, mudou o seu posicionamento e passou a confirmar a decisão da Corte Interamericana para promover a desintrusão, a retirada dos não indígenas, e hoje o território indígena Chucuru está devidamente protegido graças à atuação do TRF da 5ª Região, com um pequeno apoio da sua UMF, que é a UMF mais antiga do país, por sinal. A UMF foi a primeira criada por um tribunal. Então eu acho que a criação da UMF do CNJ lá, coordenada pelo desembargador Lanfredi, e com a consultoria técnica, coordenação técnica da professora
professora Flávia Pelvezzi, tem ajudado bastante o desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos e sua aplicação no âmbito dos tribunais. E essa resolução 544 do TJ, sem dúvida alguma, deu um grande salto. E eu ainda tenho mais duas outras políticas a mencionar, mas vou aguardar as perguntas de vocês para abordar. Tiago, eu estou simplesmente maravilhada com essa sua perspectiva do impacto social da atuação do sistema interamericano no âmbito do CNJ e no âmbito das sociedades locais. Eu estou absolutamente maravilhada. E a minha pergunta, ela vai ao encontro dessa sua última observação, porque veja, a gente sabe que quando a gente trabalha com a proteção internacional dos direitos humanos, existe uma série de dimensões e uma série de camadas que são necessárias a gente atingir para que essa concretização ocorra na vida prática, já seja bem nos processos judiciais ou como um impacto direto na sociedade, que é esse que você acabou de relatar aqui para a gente. E a gente sabe que tudo isso passa pela educação em direitos humanos. Então, quando a gente fala de proteção internacional dos direitos humanos, para além das normativas, para além das discussões puramente jurídicas, a gente precisa ter uma formação disso. Inclusive, o operador jurídico precisa ter uma formação. Então, a minha pergunta é, sobretudo, vendo a importância do que uma aula fez no seu estado, ou seja, você foi dar uma aula de formação para magistrados, essa aula suscitou uma questão importante e que foi realizada em função da sua intervenção. Então, me diz, fora esse caso isolado, o CNJ tem propiciado uma formação em direitos humanos dos magistrados? Porque a gente sabe que os advogados também precisam, porque o devido processo legal, ele é feito não só por juízes e promotores, mas também, e sobretudo, eu diria, por advogados. Então, a gente sabe que é importante a formação do advogado. Mas e os magistrados? O que o CNJ vem fazendo em termos mais gerais, não só como um caso isolado, ou se é um caso isolado, esse que você nos contou? Ótima pergunta, professora Renata. Em março de 2022, o CNJ lançou o Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos e convidou todos os tribunais a aderirem ao pacto. O TJ de São Paulo, por exemplo, já aderiu, do Rio Grande do Norte também. Os tribunais, em sua grande maioria, já manifestaram a adesão. E entre as principais iniciativas, né, tem a capacitação em direitos humanos e controle de convencionalidade. Mas eu ainda vou mais além. São 5 iniciativas, ações iniciais desse pacto. Concurso Nacional de Decisões e Acórdãos em Direitos Humanos. Olha só que importante. O CNJ já fez um primeiro anos antes, mas depois do pacto ele já realizou um e está realizando o segundo. Isso motiva o magistrado a cada vez mais concretizar os direitos humanos, aplicar as normas interamericanas ou onusianas de proteção aos direitos humanos, colocar isso em suas sentenças, suas decisões, seus acordos e depois concorrer a esse concurso. A inclusão da disciplina de direitos humanos nos editais de concurso. Hoje, para ser magistrado no Brasil, tem que saber direito internacional dos direitos humanos, porque foi quase 10% do último concurso, do concurso unificado, do Enem da magistratura, como ficou batizado popularmente, né, do Exame Nacional, quase 10% da prova foi de questões de direito internacional dos direitos humanos. Então, é bem relevante, é um número bem relevante. E passou a ser obrigatório. Então, não importa se é para juiz federal, se é para juiz estadual, se é para juiz federal especializado, como da Justiça do Trabalho, vai ter que saber direito internacional dos direitos humanos se quiser ser magistrado no país, e isso veio após o Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos. Isso vem para suprir um déficit, porque na época que eu estive na faculdade, tudo bem, já tem alguns anos, muitos anos, 2 décadas pelo menos, mais de 2 décadas, na verdade, eu não vi direito internacional dos direitos humanos. A gente teve uma disciplina de direito internacional público e privado numa só, o que ainda é uma realidade em algumas instituições. Mas hoje eu creio que o ensino jurídico ele tem que acabar com essa provincialização. Ele tem que se internacionalizar cada vez mais. E isso passa pela necessidade de trazer mais direito internacional dos direitos humanos. Talvez nem seja só criar disciplinas, mas seja o professor de ambiental trazer essa perspectiva, o professor de tributário também, o professor de consumidor, de administração,
administrativo, de constitucional, de famílias, enfim. Eu acho que tem como humanizar o ensino, internacionalizar o ensino do direito, sem dúvida alguma. Mas o CNJ fez muito bem em incluir a disciplina de Direitos Humanos nos editais de concurso. Eu fiquei até muito feliz, porque o programa é praticamente idêntico à da disciplina que eu ensino aqui na graduação em Direito da UFRN. A capacitação em Direitos Humanos. A Escola Paulista da Magistratura, inclusive, foi a primeira a firmar parceria com o CNJ e com a Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e lançou um curso sobre controle de convencionalidade. Daí para frente, outros tribunais já fizeram, como o TRF da 5ª Região, a SMAF. Eu lembro que eu também fui convidado, eu, a professora Flávia Pelvezan, o ex-juiz da Corte Interamericana, Patrícia Pasminho, a professora Flaviana Nóbrega, lá da UFPE, a professora Patrícia Perrone, que também é do CNJ. Enfim, esses cursos de capacitação, eles estão acontecendo. Agora, no final do mês, eu acho que 31º, enfim, agora no final do mês eu estou no TRE, aqui do Rio Grande do Norte, ministrando sobre direitos humanos e direitos políticos, controle de convencionalidade em matéria eleitoral, para o pessoal da Justiça Eleitoral, para os magistrados. Então, isso é dentro desse processo do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos. O CNJ também publicou uma série de cadernos de jurisprudência, de concretização dos direitos humanos, LGBTQIAPN+, povos indígenas, mulheres, enfim, eu tive a oportunidade, ainda não foi publicado, mas de atuar, de escrever uma parte do caderno sobre direitos dos migrantes. É mais um grupo em situação de vulnerabilidade que necessita de aprimoramento de conhecimento dos magistrados para concretizar os seus direitos. E o CNJ também tem promovido congressos, diálogos sobre direitos humanos, controle de convencionalidade. Tudo isso para capacitar os magistrados. É importante dizer que o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, também vem na mesma trilha, também vem formando, também criou seu comitê, também tem desenvolvido políticas para fomentar a concretização dos direitos humanos. Como a professora Renata bem disse, esse devido processo convencional não passa só pelo juiz, mas também por todo o sistema de justiça, advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, que precisam compreender o que é esse sistema interamericano e mesmo sistema onusiano de proteção dos direitos humanos. Então, só para deixar claro, a Resolução 496 de 2023, se quer ser juiz hoje no país, tem que saber teoria geral dos direitos humanos, sistema global, sistema interamericano, controle de convencionalidade, a relação entre esse direito internacional e o direito doméstico, os direitos humanos na Constituição e a jurisprudência do STF em matéria de direitos humanos. Eu acho que isso serve para fortalecer muito, além desses cursos de capacitação, porque a formação continuada é uma maneira de suprir o déficit de quando o magistrado que está aí há 20, 30 anos não caiu no concurso dele, não estudou na faculdade. Então o CNJ agora, para suprir essa lacuna, está promovendo esses cursos de capacitação. Aí a importância com a academia, com as escolas, como a escola de vocês, que pode bater a porta dos tribunais, claro, é uma mera sugestão, mas e oferecer cursos para capacitar os magistrados aí da região, enfim, ou de todo o país, online, com certeza, ou as escolas superiores da advocacia, porque é preciso interamericanizar a advocacia. Quando eu dou aula numa pós em matéria criminal, eu digo, olha, a Corte Interamericana, ela definiu que a prisão preventiva só cabe para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, não cabe para garantia da ordem pública. Aí os alunos ficam atônitos. Como assim, professor Tiago? Tem centenas, milhares de decisões judiciais todos os anos no país, determinando a prisão preventiva de alguém por garantia da ordem pública, e diz que não cabe. E a Convenção Americana é supralegal em relação ao Código de Processo Penal. Ou seja, é uma inconvencionalidade a prisão preventiva com base exclusivamente na garantia da ordem pública. Está faltando o quê? Está faltando o advogado vir aqui ouvir esse nosso podcast, aprender um pouquinho sobre direito internacional dos direitos humanos, sua relevância no âmbito doméstico, interamericanizar a sua atuação e colocar isso como preliminar na petição dele, no habeas corpus ou no pedido de revogação, ou lá verbalmente na hora da audiência de custódia. Tem um precedente aqui da Corte Interamericana, ele merece ser respaldado, porque se não for, eu vou levar o caso ao MF do tribunal, ou ao MF do CNJ, que é quem vai ter essa competência de fiscalizar. Mas obrigado mais uma vez pela oportunidade de esclarecer sobre
esse ponto da capacitação dos magistrados. Ô Paulo, eu vou te pedir uma licencinha só para não perder aqui o fio do diálogo, se você me permite. Sem dúvidas. Teatro saindo do script. Sempre acontece isso quando a gente está ouvindo pessoas tão relevantes e que sabem tanto do que está dizendo. Eu achei muito importante, muito mesmo, e por isso eu quero repisar essa sua fala, sobretudo no sentido de pensar o direito de uma forma diferente. Nós que trabalhamos com direito internacional e, portanto, com o direito internacional dos direitos humanos é ferramenta metodológica, né? É ferramenta de pesquisa, é ferramenta de interpretação da norma. Então, a gente já passou da hora de pensar que direitos humanos é uma disciplina à parte das outras disciplinas jurídicas, né? Eu diria, se a gente for lá pegar os clássicos de introdução ao estudo do direito, em especial o Tércio, né, quando ele fala o que foi os direitos humanos para o direito, né? Por que que o direito não implodiu com o julgamento de Nuremberg? E ele diz ali no seu manual de ED, ele diz, não implodiu porque o que o direito fez foi se adaptar mudando a regra de calibração. Então, o que era legalidade passou a ser legitimidade à luz dos direitos humanos. Então, direitos humanos é ferramenta de espelho de legitimidade do direito. Então, não dá para a gente pensar em estudar direito civil sem estudar à luz dos direitos humanos, direito penal sem ser à luz dos direitos humanos, direito eleitoral e assim sucessivamente. Então, eu quero te agradecer muito, porque são muitos os alunos que escutam os podcasts e que eles precisam entender que direitos humanos não é apenas um direito especial, porque quando você vai lá nos currículos e tem que preencher, né? É direito especial. Não é um direito especial. Ele é o contexto do direito. E se ele é o contexto do direito, se você faz qualquer coisa dentro do direito ao arrepio dos direitos humanos, isso vira pretexto. E direito não pode ser pretexto, ele tem que ser contexto. Então eu queria só agradecer porque me pareceu assim muito importante essa fala. Perdão, Paulo. Imagina, e antes de devolver para o professor, eu acho que também vai no sentido daquilo que eu ia comentar, é essa necessária compreensão de que os direitos humanos têm que ser um óculos, né? A gente tem que ler as normas, mesmo aquelas que são anteriores à interpretação atual, à luz dos direitos humanos, né? Os direitos humanos, ele é um importante instrumento interpretativo para que as normas se mantenham também atuais. O que atualiza determinados trechos da nossa norma para que ela se mantenha aplicável hoje é a interpretação à luz dos direitos humanos. Eu gosto muito quando o professor menciona a internacionalização, a interamericanização da advocacia, né? Sem dúvida, um advogado que faz um processo civil comum, que só conhece o direito doméstico, pode fazer muito bem. Mas aquele que também conhece o direito internacional dos direitos humanos, ele consegue pensar em outros instrumentos, se abre todo um outro universo no qual as relações se colocam e esses indivíduos eles estão protegidos não só pelo seu direito doméstico, mas também pelo direito internacional e pela evolução desse direito. E o quanto, e nisso também linko com o que a professora Renata trouxe, é importante o papel dos advogados e advogadas para delimitarem o escopo desse processo, né? A decisão ela não pode ser extra petita, ela não pode ser além daquilo que as partes pedem, embora os direitos humanos devam e possam ser reconhecidos de ofício, mas o manejo que as partes oferecem para o processo é bem importante. E quando o professor Thiago, dessa importância na formação, gostei de ouvir bastante da formação continuada, né? Porque a gente tem um judiciário, principalmente os juízes de entrâncias finais, juízes e juízas que já estão há um tempo exercendo, né, a sua função e não passaram por essa avaliação criteriosa que hoje tem e sem dúvida estão e devem estar abertos e abertas para essa perspectiva, mas uma dúvida que me traz e eu gostaria de ouvir um pouco do senhor é do ponto de vista da operacionalidade, né? O Brasil, ele é um país de justiças estaduais, de maneiras estaduais também de seus processos, a gente tem justiça estadual, justiça federal, justiça militar, a gente tem aí uma divisão plural e aí eu acho que eu vou até em algo que poderia ter sido um pouco antes nessa função, em que lugar que o CNJ se coloca. Então, se eu tenho uma decisão que ela de alguma maneira eu percebo que ela fere direitos humanos, é o CNJ o lugar de reclamar uma perspectiva dessa decisão? Eu acho importante a gente também, de alguma forma, tentar estabelecer essa diferenciação de que a gente não está falando ali de uma instância recursal, num sentido estrito, até mesmo no sentido amplo, mas num órgão que me parece que tem aí uma importância fundamental para estabelecer diretrizes, para estabelecer perspectivas. O CNJ está bastante envolvido com a Agenda 2030 também,
também, né? Porque justiça erra muito quem pensa justiça olhando para trás, né? E nisso, não posso deixar de puxar para aquela que é a minha experiência, né? Os tribunais marítimos, desde sempre, ao analisarem um acidente, parte da decisão é uma proposição. O que agora a gente vai fazer para que esse acidente não ocorra? Me parece que isso é importante quando a gente pensa fundamentalmente em direitos humanos, né? Mesmo as decisões que têm efeito só entre aquelas partes, a gente precisa pensar nessa superestrutura, porque, infelizmente, acho que se a gente pensar em vários direitos que podem ser feridos e que a justiça de alguma maneira tenta reparar, os direitos humanos são aqueles em que a reparação é mais longe do que seria necessário, né? A gente não consegue, infelizmente, devolver a vida de ninguém, a gente não consegue devolver a oportunidade de estar com pessoas, a gente não consegue devolver vários aspectos e muito menos permitir que essas pessoas se livrem desse trauma, né? Então aumenta a importância dessas decisões. E daí essa é minha dúvida, que eu acho que são muitos daqueles e daquelas que nos ouvem. Como que o CNJ lida com essa pluralidade do nosso poder judiciário e o que a gente faz quando uma decisão viola, e o senhor já estava falando na resposta anterior sobre a busca das unidades de monitoramento e fiscalização. Ótima pergunta, professor Paulo. Ó, veja bem, vou dividir a resposta de duas maneiras. Primeiro, do ponto de vista teórico normativo. Depois eu vou trazer um caso prático da minha experiência na UMF. O CNJ editou a recomendação 123/2022. E o que é que ela diz? Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana, bem como a necessidade de controle de convencionalidade. Além disso, priorizar os julgamentos de processos que sejam relativos a casos em que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana. Esse segundo ponto foi o que fez, por exemplo, o TRF da 5ª Região, que tinha o caso do Porto Chucuru tramitando lá, e ele priorizou o julgamento por força desse inciso 2 da recomendação 123. E no primeiro ponto, Paulo, eu acho que responde parcialmente a sua questão. Por quê? Porque o CNJ, assim como faz a Corte Interamericana, a Corte Interamericana ela diz o quê? Olha, eu estabeleço os estándares protetivos, mas eu não vou imaginar que todos os casos de grave violações dos direitos humanos cheguem no Tribunal Internacional. Eu vou estabelecer os estándares e eles devem ser observados no âmbito dos tribunais domésticos, seja pelos tribunais, seja pelo parlamento, convencionalizando o ordenamento jurídico. Vocês já imaginaram? 5.000 e poucas câmaras municipais. Quantas analisam se a compatibilidade do projeto de lei municipal com o direito internacional? Eu duvido, são poucas. Poucas têm um controle preventivo de convencionalidade. Quantas assembleias legislativas fazem esse controle preventivo? Ou seja, até o Congresso Nacional, a gente tem um trabalho sobre controle preventivo, o controle de convencionalidade feito pelo Poder Legislativo, no caso da reforma trabalhista. E nós analisamos cada ata de discussão no Senado e na Câmara, quantos tinham analisado a compatibilidade da proposta com as convenções da OIT e com as normas interamericanas de proteção ao trabalhador. Sabe quantas menções tem? Nenhuma. Isso mostra que o nosso Congresso, o nosso parlamento, o nosso legislador, ele não está convencionalizado ainda. Ele precisa passar por esse processo. As políticas públicas também, muitas políticas públicas são definidas por imposição do direito internacional. Então, o direito internacional, como a Corte Interamericana, você tem que desenvolver uma política antimanicomial, como teve no caso do Ximenes Lopes. E hoje, o Ceará é exemplo disso, desenvolveu essa política. Mas, voltando aqui para o Poder Judiciário, teve essa descentralização. O CNJ diz, eu sozinho num país continental como o Brasil, como em inúmeros tribunais, não vou conseguir. Então, eu vou recomendar para que cada tribunal observe os tratados e convenções, dialogue com a jurisprudência da Corte Interamericana e, ao meu ver, academicamente aqui, eu já vou lançando essa tese, o SNJ reconheceu os efeitos erga omnes das sentenças da Corte Interamericana, a tese da coisa interpretada, mesmo para casos em que o Brasil não foi condenado, porque ele diz que o judiciário tem que utilizar a jurisprudência da Corte, mas não diz que era aquela contra o Brasil, as 19 sentenças contra o Brasil. Então, ao meu sentir, reconheceu esses efeitos erga omnes. Então, a decisão lá do México, que, por exemplo, competência da Justiça Militar da União para julgar civil. Ora, tem uma lei de 2017 dizendo que a Justiça Militar, São Paulo tem Justiça Militar especializada, que ela pode julgar civil. Não pode, a Corte Interamericana tem 8 decisões dizendo que não cabe. Então, é inconvencional a lei de 2017, não é uma lei antiga, é uma lei recente, dizendo que pode julgar civil. Então, eu acho que houve uma descentralização muito sábia do CNJ, Paulo, em fomentar que cada juiz seja um juiz interamericano,
que cada juiz aplique as normas interamericanas, dialogue com a jurisprudência da corte e promova o controle de convencionalidade. Mas um juiz só, ele não vai conseguir, não. Ele precisa do Ministério Público, da advocacia, da Defensoria Pública. E aí é que eu vou fazer esse gancho da importância dessa recomendação com a atuação da Defensoria Pública. Por quê? Nós recebemos um caso, eu fui inclusive o relator, lá na OMF da Justiça Federal, olha aí, Renata e Paulo, que era dos indígenas, do povo indígena Tapeba, no município de Caucaia, Ceará. É na Grande Fortaleza, na região metropolitana. E esse caso teve uma medida cautelar da Comissão Interamericana, que quem levou o caso para lá foi a Defensoria Pública da União. Então, o papel do sistema de justiça de um órgão relevante que é a Defensoria Pública. E depois, a comissão, junto com a defensoria, acionaram a UMF do CNJ, que acionou a UMF da Justiça Federal, e o caso chegou para a gente. Ó, tem essa medida cautelar, o que é que está acontecendo aí? Eu fui designado relator e submeti a minuta de um informe técnico, em que nós analisamos a situação do povo indígena Tapeba, situação sociojurídica deles, da demarcação do território, dos conflitos, etc. A medida cautelar em si, o que é uma medida cautelar, quais os efeitos dela e a medida cautelar específica do povo indígena Tapeba. E depois nós analisamos todos os processos do TRF que versavam sobre o povo indígena Tapeba lá no município de Caucaia. E aí saímos analisando e observando, Paulo e Renata, que já tinha uma desembargadora, a desembargadora Joana Carolina, que, ciente desse movimento do CNJ, porque ela fez menção a isso, diz, eu vou julgar dessa forma, tem uma medida cautelar, a gente não pode descumprir a medida cautelar da Comissão Interamericana. Isso mostra a atuação prática do sistema de justiça. Isso mostra, o processo foi priorizado, ela priorizou o julgamento, o item 2 da recomendação, ela fez menção à medida cautelar, ou seja, a OMF, ela se presta a fiscalizar isso, e isso mostra quanto teve um impacto favorável para esse grupo de pessoas vulnerabilizadas, que é toda uma comunidade indígena, diante de um conflito violento por terras, que é uma realidade em todos os recantos do país. Então, eu acho que essa descentralização que o CNJ fez, mesmo assim, mesmo sendo descentralizado, mantém-se vigilante e provocando, porque ele recebeu a provocação, se reuniu há umas 3 semanas, nós tivemos reunião da UMF do CNJ com a UMF da Justiça Federal da 5ª Região, então ela manda o ofício pra gente, e aí, o que foi que vocês fizeram daquele caso, daquele pedido de informações que nós mandamos para vocês? O juiz teve algum avanço? Eles estão aplicando, e aí a gente, numa pesquisa empírica, mais uma vez associando a academia, porque eu não sou magistrado, eu estou no MF ocupando um papel de professor de Direito Internacional dos Direitos Humanos. E aí eu queria até pedir esse parênteses, porque esse podcast vai ter grande repercussão, assim espero, como os anteriores. Você, colegas que são professores de Direito Internacional, procurem seus espaços também nessas UMFs. Batam as portas, coloquem os seus programas de pós-graduação à disposição, vocês que têm linhas de Direito Internacional, porque, às vezes, tendo um profissional, eu estou lá gratuito, eu não ganho nada para estar lá, mas eu tenho a visibilidade do meu programa, eu tenho a inserção social do programa de pós-graduação que eu faço, eu tenho os direitos humanos sendo concretizados, eu tenho acesso a informações para escrever e publicar os meus artigos científicos, enfim, eu acho que é uma interação, melhor dizendo, entre a academia, entre a escola do direito internacional brasileira e o sistema de justiça, que eu acho que isso vai enriquecer. Então, ao meu sentir, toda o MF deveria ter um professor de direito internacional, um internacionalista fazendo parte. Eu acho que isso também iria fomentar os debates, as discussões e a oportuna concretização dos direitos humanos e mostrar que a nossa academia, ela não só sente o perfume do direito internacional, não, mas ela vai à vida prática, ela vai analisar os conflitos e ela busca concretizar esse direito internacional, que é tão bom de estudar, mas que é melhor ainda de vê-lo sendo efetivado no dia a dia pelos tribunais. E você mostrar para um magistrado, para um promotor de justiça, para um defensor, para um advogado, como o Paulo bem disse, que o direito internacional pode fazer diferença na atuação dele, que ele pode promover esse controle de convencionalidade da reforma trabalhista, controle de convencionalidade em matéria previdenciária, o grande número de processos previdenciários que nós temos na Justiça Federal, e hoje, eu já participei de banca, nós temos
trabalhos publicados sob controle de convencionalidade em matéria previdenciária. A Justiça Federal, em matéria previdenciária, já está fazendo. Eu não posso esquecer de uma juíza, ela era juíza da execução fiscal e estava nessa minha aula lá na Justiça Federal. E ela disse: mas professor Tiago, eu sou da execução fiscal e como é que eu vou aplicar o direito internacional? Eu vou escrever um artigo a partir da sua provocação, vou publicar e vou mandar para você. Garantias convencionais interamericanas do contribuinte, porque o contribuinte também tem direitos humanos previstos na seara internacional e que devem ser concretizados pelo juiz da execução fiscal. Então, é em todos os ramos, em qualquer área de atuação, no direito do mar, afinal, aqui eu moro em Natal. O Oceano Atlântico é a minha fronteira com a África. Então, o Oceano Atlântico faz a fronteira. Então, eu tenho o mar como fronteira. E aí eu tenho vários direitos humanos, como a declaração de Nice lá, bem recente, né, sobre direitos humanos do mar. Enfim, eu acho que é uma discussão muito, muito sólida e que necessita, e o CNJ tem feito o seu papel. Claro, ainda há espaço para melhorar, mas esse espaço vai passar principalmente pela atuação do advogado, porque eu tenho 2 orientantes juízes, agora no mestrado, e eles dizem: professor, os advogados não estão trazendo, não peticionam fundamentando no direito internacional. Então, eu me sentiria mais confortável. Eu disse: mas você pode agir de ofício? Ah, professor, mas eu tenho quantos processos para julgar? Milhares. Então, se a gente for provocado pelo advogado, se o advogado for lá despachar conosco e já trouxer o precedente da Corte Interamericana, são 500 e poucas decisões da Corte. Então, se na petição dele ele já informa: olha, tem um caso aqui da Corte, tem a recomendação 123, tem o Pacto Nacional de Judiciário pelos Direitos Humanos, tem as iniciativas da OMF, claro que isso vai robustecer a atuação do próprio Poder Judiciário, que é feita através dessa interlocução desses sujeitos aí, e o advogado tem um papel bastante relevante. Então, mesmo para quem ainda é estudante de direito e um dia vai ser advogado, ou vai ser juiz, ou vai ser do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou até procurador na advocacia pública, deve compreender essa interface entre o direito internacional e o direito doméstico. Até a AGU tem uma unidade especializada na defesa do Brasil perante organismos internacionais. Então, tem espaço para todo internacionalista nesse mercado aí e nessa atuação, notadamente em prol dos direitos humanos. Tiago, não é à toa que o advogado é essencial à administração da justiça, né? Eu costumo dizer para os alunos que quem força o sistema para ele responder é sempre o advogado. Porque por mais que os juízes saibam direito internacional, supondo sem conceder, como diriam os espanhóis, que os juízes soubessem direito internacional, na verdade, quem força para obter uma resposta, seja positiva ou negativa, é o advogado. E por isso ele é essencial à administração da justiça. Eu aqui te escutando, eu me lembrei do professor Thomas Bergenthal, que dizia que direitos humanos se faz com os 3 Hs em inglês, né? Cabeça, mãos e coração. E eu acho que a sua fala, ela vai ao encontro. Quer dizer, se o professor Thomas Bergenthal te escutasse nesse podcast, ele ia dizer: é isso que são os direitos humanos. É exatamente isso. Então, esse episódio, eu acho que ele é fundamental como princípio, como meio e como fim. E aqui na escola, a gente tem uma máxima, né? Desde que o Paulo e eu pensamos nessa escola de formação, no que a gente queria, né? Que lacuna a gente queria preencher, a gente sempre diz que a gente trabalha de propósito e com propósito, que é o que significa filosoficamente o ser e estar de propósito no mundo. Então, como uma reflexão final, eu gostaria de que você deixasse aqui para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, uma reflexão sobre isso, né? O que é ser de propósito e com propósito no âmbito dos direitos humanos, ou do que você disse que eu amei também, que é a interamericanização do nosso direito. Bom, professor Paulo, professora Renata, eu acho que a interamericanização do direito se tornou um propósito meu enquanto professor, enquanto acadêmico. Então, alguém que está mais de uma década, eu já tenho mais de 20 anos de ensino jurídico em universidades, mas mais de uma década voltada só para o ensino do direito internacional, dos direitos humanos, e eu fiz isso de propósito, como meu propósito, e resolvi também bater as portas, não abrir, mas bater as portas de outros órgãos, como dos tribunais, colocar minha força de trabalho à disposição, porque, na verdade, é tudo isso em prol, não de uma visão romantizada dos direitos humanos, de que a ONU vai resolver todos os problemas da humanidade, mas de que o juiz que eu posso peticionar aqui em Natal, ele vai conseguir ou vai tentar mitigar as graves violações dos direitos humanos e que eu vou poder me socorrer disso.
e que para isso, quando o meu aluno às vezes me pergunta na sala de aula, professor, e a efetivação de tudo isso que você está ensinando? Eu estou aqui para formar futuras gerações que vão me deixar orgulhosos da efetivação dos direitos humanos. Então, se pelo menos vocês, daqui a 10, 20 anos, estiverem concretizando os direitos humanos, eu vou envelhecer com um propósito, como foi muito bem dito pela professora Renata, que foi de ter feito minha parte, de ter tentado transmitir um pouco dessa vocação que eu acho que eu tenho, que é de ensinar sobre direito internacional dos direitos humanos e tentar aliar os conhecimentos teóricos e práticos. Por isso que eu acho que a interamericanização é das políticas públicas, ela é do ensino jurídico, ela é da atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e privada, sem dúvida alguma, e mesmo claro, do nosso parlamento, que deve evitar editar leis que violem os direitos humanos, que infelizmente ainda vem acontecendo no Brasil. Mas eu louvo pela iniciativa de vocês, da escola. Fiquei muito feliz com o convite. Vocês são pessoas que, como eu disse, admiro e já conheço de longa data. São 2 amigos que eu fiz no CBDI ao longo desses anos. Eu já nem lembro mais o ano que eu os conheci, mas já tem um bom tempo, com certeza. Eu acho que Paulo ainda era mestrando quando eu o conheci. Quiçá, talvez, não sei nem se foi antes, enfim, mas já de longa data. Fico muito feliz pela nossa amizade, pelo convite e por ter falado um pouquinho aqui do que eu leciono cotidianamente meus alunos e da minha atuação também nas UMFs. E não posso deixar de enaltecer o CNJ, porque eu acho que ele avançou bastante. Parabéns, CNJ. Parabéns, Bagador Lanfred, professora Flávia, porque estão aí levantando essa bandeira. O CNJ tem inúmeras outras bandeiras. Igualdade racial, vedação da discriminação, o acesso de mulheres a cargos de cúpula do Poder Judiciário, protocolo perspectiva de gênero, combate ao trabalho escravo, enfim, tem inúmeras outras bandeiras, mas a bandeira que eu estou me dedicando ao estudo nesse momento é essa da relevância do direito interamericano, dos direitos humanos, dessa interamericanização do sistema de justiça. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Professor, nós que agradecemos, foi um encontro incrível. Quem nos ouve, sem dúvida, vai lembrar dos eventos que ocorreram em julho de 2025 e o quanto é importante ouvir o quanto as instituições jurídicas do Brasil, elas não só são rígidas, independentes, mas como elas também estão de olho no futuro. Fico muito feliz, sem dúvidas não posso deixar de mencionar que se conheceu, ainda estava na graduação, o quanto eu particularmente admiro o trabalho do professor, que como poucos buscou fazer da faculdade uma ponte, nunca um muro. Eu acho que isso também é um exemplo para aqueles que nos escutam interessados na docência. Eu acho que eu nunca ouvi do professor Tiago ao longo desses anos algo que não tivesse uma aplicação prática, algo que não fosse mudar a vida de alguém, o cotidiano de alguém. Eu acho que isso é muito poderoso, é muito relevante, principalmente quando a gente está em instituições públicas e consegue reverter de maneira tão imediata esses resultados, né? Não que as publicações não sejam relevantes por si só, mas essa atuação, essa perspectiva, esse cuidado em conhecer ao seu redor, né? Quantos de nós, ao lecionarmos uma instituição, e faço até minha própria meia-culpa, não conhecemos comunidade, né? E pelo contrário, o professor Tiago sempre usou da sua docência, da sua capacidade para impulsionar essas relações com a sociedade. Então, professor, muito obrigado. Para você que nos escuta, não deixa de se inscrever, não deixa de ativar as notificações para receber o próximo episódio. O Edrincast sempre traz um grande professor, uma grande professora, um grande profissional, uma grande profissional para discutir direito e relações internacionais gratuitamente nas plataformas a cada 15 dias. Tchau, tchau.